eu falei, cara, eu preciso aprender. Foi quando Deus me deu um irmão que ele não é filho da minha mãe, mas ele é um irmão que eu tenho, que foi o Alquimedes, que me ensinou tudo que eu sei praticamente hoje em questão de evangelho, e daí eu comecei a estudar. Aí foi quando Deus falou comigo, eu te gerei para isso. Aí eu não parei mais. E isso envolveu mais renúncias, né? Mais renúncias do senhor em questão de um monte de coisas. E como é que foi lidar com isso? Os amigos, pessoal que rodeava o senhor, os amigos. Olha, os meus amigos foram meus amigos mesmo. Porque desde quando eu decidi ficar na igreja, eles nunca foram na minha casa me chamar para ir pro baile, pra festa, pra resenha. Eles não se afastaram de mim, mas eles foram leais à minha decisão. Eu tenho um amigo que mora aqui do lado, aqui, o Glauber. O Glauber é um irmão para mim também. E o Glauber é o único que ia lá na minha casa me visitar, saber como é que eu tava. E eu nunca fiquei com raiva dos meus amigos, porque eu entendi que eles foram meus amigos respeitando minha decisão. Só que eu não tive que abrir mão só de amizades, eu tive que abrir mão de muita coisa, renunciar a muita coisa para poder você se tornar um pregador do evangelho. Porque a mentalidade do povo hoje, pregar é quem sobe num altar, não consegue ter uma boa oratória. Isso, pregar vai muito além disso. E aí eu fiquei muito sozinho, porque a igreja na época era muito diferente, então a minha amizade era eu e minha esposa. E eu não tinha muito lugar para ir, porque minha condição financeira também me permitia na época. Daí eu agarrei em Deus, fiquei firme e falei com Deus que tudo aquilo que Ele tivesse para mim, eu queria agarrar, mas que Ele me ajudasse, me sustentasse. E à medida que eu ia abrindo mão, Deus ia me dando presentes, cara. E os presentes que eu recebi são as mensagens que eu prego. Hoje, a qualidade de vida que Ele me deu, de hoje eu poder voltar no lugar que eu morei minha vida toda e poder estar até onde eu moro e dizer que eu sou nascido e criado na cidade de Deus, onde o povo acha que só tem tiro, mas sai gente de Deus também. Então isso para mim foi uma coisa que, sabe, não tem preço. Eu acho que não tem preço. A renúncia, ela faz parte da vida. Para vocês viverem a NGB, vocês têm que abrir mão de alguma coisa. Verdade, verdade. Pastor, fala um pouco da sua liderança do jovem lá na Rocha. Foi difícil Olha, trabalhar com jovem? cara, aquela galera ali, ela... Cara, eles mudaram minha vida, cara. A gente pegou um departamento com 5 jovens na época e eles estavam muito quebrados. Minha esposa não queria, porque a gente já tinha trabalhado com jovem desde quando converteu. E eu fico até emocionado porque até hoje eu sou muito amado e eu amo muito aquela galera, porque foram 5 anos de muito trabalho, não foi de você simplesmente estar, é discipular. Cara, e eles mudaram minha vida, cara. Eles mudaram minha vida. Eles foram uma peça fundamental para o ministério que eu vivo hoje. Eles mudaram o meu jeito de olhar o evangelho. Porque você só consegue olhar o evangelho verdadeiro quando você vive situações. E eu vivi com eles situações que foram inusitadas, cara. E até hoje, cara, eu posso estar em qualquer lugar e quando eu chego aqui eles me recebem muito bem. Mas falo pra você, foi difícil. 5 anos? Muito difícil, porque o jovem tem seus desejos, seus prazeres, e você tem que chegar pra ele, e não é dizer que não pode, você tem que chegar pra ele e dizer por que não pode. E tem um fato, cara, que acho que marcou a vida deles, foi o dia que eu saí 1h30 da manhã,
estava em casa deitado, estava tendo uma campanha de oração, e me ligaram falando assim, olha, eles me chamavam de líder, né? Até hoje me chamam de líder. Fulano de tal tá no baile, lá na Via Show da 13. Pleno domingo, eu levantei, botei uma calça, um chinelo, cara, e fui. Aí eu falei, tá onde? Tá aqui, ó. Sabe onde que é o tal lugar tal? Eu falei, na 13. Quando eu cheguei, cara, no baile, fizeram um corredor assim, ó. E aí eu fiquei assim, ó, igual uma vara verde. Eu falei, agora eu entro no baile, eu não entro, já tô aqui. E na hora eu falei assim, não posso entrar não, cara. O povo vai me olhar, vai pensar que eu desviei, né? Coisa Cara, eu vi todo mundo na época que eu não era crente. E eu tava querendo rir de nervoso, porque eu falei assim, cara, eles vão achar que eu desviei agora, que eu voltei pro mundão. E você sabe que pelo olhar ele diz muito mais do que uma palavra. Sim. Porque às vezes você não precisa falar, um olhar já diz tudo. E tinha gente que olhou e falou assim, esse cara desviou, não é possível. Cara, quando eu entrei no baile, eu falei, eu vou voltar. Na época eu não era pastor ainda, eu era evangelista. Cara, ali pra mim mudou. Virou uma chave na minha vida, porque Deus falou assim, bota seu cargo a prêmio, mas não perde a alma. Eu entrei no baile e comecei a procurar. E à medida que eu procurava, eu ia vendo aqueles que estavam afastados da igreja, eles correndo, se escondendo. Cara, o baile virou uma loucura. E eu andando no baile, e os outros me empurrando, aquela coisa toda. Encontrei meu primo Vini, posso falar o nome dele? Meu primo Vini. Quando ele me viu no baile, ele falou assim, o que tu tá fazendo aqui? Eu falei assim, tô procurando fulano, não vou citar o nome da pessoa. Eu tô procurando fulano. Aí ele falou assim, não, vai pra casa, meu primo, você tem um carro, vamos tirar uma foto de você aí, cara. Vamos mandar pro pastor, vamos mandar pro pessoal da igreja, olha o que vai acontecer. Eu falei assim, eles podem tirar 10 fotos. Eu tô aqui porque Deus me trouxe, ele vai me guardar. Aí procurei. Quando eu consegui achar a pessoa, aí virou pra mim, eu não vou embora não. Aí eu falei, vamos fazer um combinado. Se a música estiver boa, eu danço com você, eu desvio. Se ela não estiver boa, põe a cadeira, senta aqui, a gente fica aqui até o baile acabar, mas eu não saio daqui sem você. Aí passou 20 minutos, cara. Ele viu que eu não ia embora e falou assim, vambora. Eu falei, agora eu posso ir embora. Eu só saí de casa por causa de você. Quando chegou na segunda-feira, Davi, Dudu, que eles descobriram que eu fui no baile, cara, eles falaram, cara, tu é maluco da cabeça. Eu falei assim, eu não sou doido, eu dei a minha palavra para vocês, que se vocês se afastassem da igreja, eu ia atrás de vocês por qualquer lugar. Aí aquilo ali foi um estopim do departamento. Eles viram que eu estava disposto a fazer qualquer coisa para ver eles no caminho do Senhor, e hoje, graças a Deus, eles estão lá, tudo firme. Essa semana agora eu teve a Viva Jovem. Como foi você, depois de muito tempo, entrar na rocha, na balada? Olha, o Aviva para mim, ele foi muito mais uma gratidão do que pregar. Porque o Aviva para mim, na verdade, eu fiquei feliz de ver o trabalho, teve continuidade, hoje está muito bem com Douglas e com a Diana, eu creio, tenho certeza que eles vão ser muito melhor do que eu e a Carolina na liderança. E quando eu vi eles lá, não só os jovens, mas o departamento de pré-adolescente que eu dei aula, eles no culto, pleno sábado, 10 horas, adorando a Deus, eu agradeci a Deus porque assim, você sabe que não é uma hora que jovem quer estar dentro de igreja. E eu fiquei feliz de ver eles ali crente, de ver eles ali firme na presença do Senhor, porque foi o que a gente tentou implantar e graças a Deus eles compraram a ideia. Então isso para mim foi uma coisa que eu posso dizer que foi gratidão total a Deus, por ver esse momento, ver eles do jeito que estão hoje. Isso me deixa muito feliz. Sério. E como é que foi sua ida para Belo Horizonte? O que te levou aí? Olha, Deus já tinha falado... A minha história com Belo Horizonte tem 13 anos, né? Faz 13 anos esse ano. Fazia 10 anos que eu voltava pregando. Eu fui lá pregar uma vez, desde graças a Deus. Desde quando fui a primeira vez, graças a Deus, não deixei demais. E aí fui pregando numa igreja aqui, noutra ali. E quando foi uma igreja que eu fui, Deus usou uma diaconisa e falou, olha, uma hora a mala vem e fica. Só que passou muitos anos. E desses anos que passou, 3 anos atrás, quando a gente foi, eu fiquei uma semana lá pregando e Deus não falou comigo um dia. Deus todos esses dias só usou gente para falar com a minha esposa. Porque a minha esposa tinha muita dificuldade para mudar. Primeiro que a gente não tinha parente lá, não tinha família lá. Como é que você vai mudar para um lugar que você não tem parente, que você não tem família? Hoje a gente tem as oi, mas a gente não tinha ninguém. E ela aceitou mudar. A igreja que eu congrego, ela tem muitos projetos sociais.
eu já pregava nessa igreja e meu pastor lá, sempre muito preocupado comigo. Um dia ele virou para mim e perguntou: onde você mora? Na Cidade de Deus. Eu falei: ó, tá vendo aquele prédio lá onde tá aquele estilo? Lá que eu moro. Ele falou assim: você tá de brincadeira, cara. Eu falei assim: mas por quê? Tu não mora ali não? Eu falei: moro, cara, lá, tá vendo o helicóptero voando? Isso, é lá mesmo que eu moro. Aí ele falou assim: como é que você faz, Marcos? Eu falei assim: eu moro lá. Seu filho mora lá, sua esposa mora lá. Ele: não, cara, para de brincar. Como é que é a vida de vocês? Olha, pastor, infelizmente, é devido ao lugar que a gente mora, às vezes tem operação. E ele sempre querendo me ajudar de alguma forma. Eu tenho uma gratidão eterna com o meu pastor. A gente lá, ele chama ele de lindo, né? Um dia a gente, de repente, traz ele aqui, se a NGB me deixar. Pode trazer, pô, tá convidado já. Ah, viu, lindo? Quando você vê aí, você tá convidado para vir aqui na Cidade de Deus. E aí ele chegou um dia, eu fui pregar no aniversário da igreja, conversou comigo, mas ele falou: agora eu quero conversar quando você estiver com a tua esposa. E conversou com a gente, fez uma proposta pra gente mudar pra lá. Quando ele fez, a minha esposa já estava mais tranquila, e aí ela não tinha decidido ainda, eu também nunca fiz pressão para ela mudar, ela resolveu mudar. Mas só que Deus já tinha falado que ia nos levar para lá, mas era um tempo determinado dele. Hoje vai fazer 3 anos, né? Faz 3 anos que a gente já está lá. Graças a Deus a gente adaptou bem. É muito diferente, né? A cultura, a alimentação, aquela coisa toda. Mas hoje a gente está lá cumprindo um propósito de Deus. E eu costumo dizer que só saio de lá se Deus me expulsar, né? Porque eu não tenho mais vontade. Agora eu cumpro a vontade do Senhor. E nós estamos felizes lá, graças a Deus. Estou esperando o Dudu ir lá, comer um pão de queijo, entendeu? Ir lá comer um pão de queijo com a gente lá, passar pelo menos um final de semana lá. É muito frio lá, pastor? Olha, para quem é carioca, toma um baque muito grande quando vai para lá, porque a temperatura lá é mais baixa. E aí lá a temperatura, geralmente quando tá frio, dá 9 graus, 10 graus, de manhã dá 12, 13. Pra gente que já tá esse tempo lá acostumado, mas pra quem sai daqui, toma um baque de queda de temperatura. Na cidade? É, a gente mora na cidade de Ibirité, que é na capital mesmo, Belo Horizonte. E aí, Deus tem nos abençoado, tem nos agraciado lá, e a gente tem vivido aquilo que o Senhor tem proporcionado. Porque desde o dia que eu levantei a mão, não tenho mais vontade. A vontade que eu faço hoje é a vontade do Pai. E eu entendo que a vida são feitas de ciclos, né? Eu fico muito feliz de ter cumprido muito bem meu ciclo nas igrejas que eu passei. E tô lá. E minha vontade é permanecer lá, mas aí não é a minha vontade, tem que ser a vontade do Senhor, né? Foi no período que você perdeu seu pai, não foi, o Mário? Foi. A minha mudança foi muito difícil, porque meu pai tinha 3 meses que tinha sido internado. Isso. E aí eu tinha que mudar. Foi um pouquinho dolorido, né? Porque meu pai morreu de forma repentina. Mas eu disse pra vocês, você vai ter que sempre renunciar a alguma coisa. Você não vive evangelho sem abrir mão, você não vive sonho sem abrir mão. E um dia as pessoas costumam dizer: ah, foi sorte. Deus não chama ninguém que não tem uma história. Para a NGB News hoje acontecer, tem uma história, só que ninguém conhece. Olhar uma foto hoje, um projeto pronto, não é olhar a planta. Verdade. Então, talvez alguém vai dizer assim: não, o cara tá bem porque ele mora lá em Minas. Eu não tô bem porque eu moro lá, eu tô bem porque eu tenho Deus. Não é sobre o lugar, é sobre a mão que te leva. É diferente. Olha, pastor, mas se Deus mandasse você voltar hoje, você voltaria? Se Ele mandasse sim, mas minha vontade não, porque eu tenho família. E meu sonho é que cada um viva o melhor de Deus. E hoje lá não tem nenhum perigo. E vocês entendem bem o que eu estou falando, de ter uma operação repentina, igual muitas das vezes tem. Meu filho vai para a escola sozinho, volta sozinho, vai para o treino de futebol sozinho, volta sozinho. Um dia desse eu larguei o portão da garagem lá aberto, ficou o dia inteiro aberto, ninguém entrou. Então é uma cultura totalmente diferente. Ah, pastor, mas o senhor está falando que o lugar que o senhor morava é ruim? Não, ele não é ruim.